Agora. Graças a Deus, estamos chegando aí devagarinho. Aquele bate-papo gostoso com a família. Hoje, domingão, dia dos pais. Frangaçando, né? É, macarronada da mama. E hoje a mama tá aqui com a gente, ó. Eita Deus, quem tá cozinhando então, hein? É. Graças a Deus que não sou eu. Hoje nós temos um bate-papo bem legal. Sobre o quê? Hoje é dia dos pais, né, Rubem? Hoje é dia dos pais, vamos falar dos pais. Gente boa. Gente boa essa galera. É mesmo. Ok. E aí, vamos começar? Bora. Bora. Programa de pai para filho. Hoje um programa especial de Dia dos Pais. É um bônus que estamos fazendo aqui, porque nesse dia nós queremos parabenizar todos os pais que estão conosco. Esse ministério, né? Na verdade é um ministério. Pai é ministério, não é só uma função em casa, é um ministério. E nós estamos muito gratos a Deus e queremos pedir a bênção de Deus sobre a vida de nossos pais e abençoar aí todos os pais que estão com a gente no podcast. Bem, hoje nós estamos com um time bacana aqui, ó. Hoje nós temos o filho, hoje nós temos a mãe do filho. Pai, mãe, filho. Espírito Santo, amém. Continua chegando aí. E temos chegando. a participação especial do nosso irmão Noah. Daqui a pouco ele entra. É isso aí, pessoal. Hoje é Dia dos Pais. Nós estamos... Parabéns, pastor. Obrigado, querido. E Obrigado. o presente dos pais ganhou o quê? É, aquele abraço gostoso. Você O que tem amor casa dos ganhou o filhos. quê de presente, né? Rapaz, ó, o Primeiro presente... é isso, o pai não ganha presente, né? Só puxa. mãe. Pastor, deixa eu te perguntar, qual foi o melhor presente que seus filhos te deram? De verdade. Tipo assim, eles deram alguma vez alguma Você coisa? começa ou- assim, Rubens. É, eu quero saber, uai. Olha, na verdade... Sei lá, viagem. Eu acho que todo pai e mãe, eles são meio fissurados na família. Eu acho que o melhor presente dos filhos são os filhos. Eu sabia que você ia falar isso. Mas eu acho que qualquer pai que você perguntar isso vai responder isso. Porque Sim ou não, Márcia? Mas você queria uma A moto, presença né? deles é melhor. A moto é diferente. Olha, A moto Tô é um colocando bônus. pressão nele pra... Entendi. Mas para todo pai, o melhor presente são os filhos. E eu, pessoal, Amistade, né? sim. E eu, pessoalmente, sou muito grato a Deus porque eu tenho 3 filhos biológicos homens, né? Fora os filhos espirituais. E esses 3 filhos me deram muita alegria. Né? Não tenho Não te deram problema nenhum? Os problemas fazem parte do processo. Você quer que eu comece a contar aqui os problemas, né? Então, já nós vamos falar desses problemas. Daqui a pouco a gente... Não é? Mas acho que os problemas fazem parte do processo, mas eu louvo a Deus por essa construção que o Senhor me deu e deu oportunidade de participar, chamada família. Mas óbvio que a paternidade, ela depende, obviamente, da maternidade. Essas duas coisas caminham juntas, né? E na construção, quando eu olho para os meus filhos e vejo já consolidados... Um presente, né? Sim, um presente. Mas eu louvo a Deus por essa estrutura, chamada família, pela mãe e pai. Então, isso me dá a alegria de ter hoje os filhos alinhados, abençoados. Sim, Mas não, você Márcia? queria a moto, né? A moto é diferente. É outra conversa. Uma pergunta, mãe. Assim, é óbvio que você não tem a resposta na ponta da língua. Mas por que o faturamento do mercado do Dia das Mães é 5 vezes maior do que do Dia dos Pais? Pai não gosta de ganhar de presente? Como é que é isso? Filho não gosta de dar presente para pai, só para mãe? O que você acha? Na verdade, eu não entendi o que significa isso. Tipo assim, que o Dia das Mães aqui é maior que o do Que Dia isso? dos Pais? É Que maior? isso? Comercialmente, Sim. só... No sentido do presente. Claro. Só o Natal, se não salvo engano, só o Natal que tem mais faturamento do que o Dia das Mães. Segundo Dia das Mães. O Dia do Pai é 20º, Sabia não. 8º, 30º. Então, tipo assim, a mãe ganha mais presente Sem que o pai dúvida. no Brasil. Sim. Sem dúvida. Eu acho que é por causa da natureza mesmo, por ser mulher. Né? Mulher mais sensível, requer mais esse cuidado. Você querer cuidar, né? Esse carinho, esse afeto. Então, acaba que isso é passado para os filhos, né? O pai já ajuda nesse sentido, ensinando os filhos, né? Então, eu acho que é muito da natureza feminina.
A sua mãe tá linda demais, né? É Com- isso, é verdade. Ela embelezou, né, o lugar. Tem uma brincadeira que eles fazem na internet, coloca pai e mãe e solta a criança para ir pro lado do pai ou da mãe. Né? Os filhos gostam mais do pai ou da mãe? Cara, eu vou ser bem sincero. Tipo assim, gostar, tipo assim, que você se sente mais, como é a palavra? Mais afim. Afinidade. No meu caso, é com meu pai. Sim, top. Desde criança. Tipo, eu amo os dois ao Óbvio. mesmo nível. Óbvio. Mas tipo assim, que você fala assim, você parece que se abre mais A com um troca que com o outro, a né? troca é maior. No meu caso, é com meu pai. E falam, né, que quando a criança ou o filho é menino, normalmente se abre mais Sim, para a com a mãe, mãe. né? E a filha, para o pai é assim mesmo? É muito relativo, né? Não. É relativo, né? É relativo. Eu acho que é muito de como é conduzido a família. É, né? Agora, tem uma coisa interessante, Rubens, que quando uma criança nasce, ela não nasce amando o pai e a mãe. É uma coisa que se desenvolve no processo. A criança nasce precisando da mãe, porque ela depende do leite materno. Não, Ela ama leite, né? Leite, Ama ela- leite. E isso é tão engraçado. Peraí, deixa Ela eu ama o falar. peito. Né? Eu tô nessa experiência. O Noah, nossa, ele é muito desatento. Assim, no toque, sabe? Às vezes a gente tá segurando ele, ele olha pro lado, ele tá descobrindo as coisas ainda. E assim, eu falo pra O Lara... Noah é o filho dele, tem é meu 3 filho. meses. 3 meses. Com Lindo quatro, demais. 4 meses. 4 meses, desculpa. E engraçado existe um momento da interação, mas o que eu percebo que nesse momento é tudo uma descoberta para ele. Ele está descobrindo tudo. Então, agora uma coisa que ele percebeu é que quem é a provedora dele no momento, aí ele olha assim, ó, 4 meses, gente. Ele olha assim, já caça com o rostinho a mãe. Aí ele Cadê chora. a mãe, ele, né? ele chora pro rumo Porque da viu mãe, ela. cara. Aham. Por É quê? assim. Porque ele Cadê a precisa mãe? Ele já dela. sabe. É isso. Não é? É. Cadê É porque a ele mãe? já sabe de onde que sai o leite. Ele precisa dela. Então, na verdade, a criança não nasce amando, mas precisa da mãe. E aí cria uma afetividade, essa relação, esse tato, esse deixa eu só contato. contar uma cena engraçada que teve. Aham. A Lara tava fazendo alguma coisa. E ele começou a chorar. E eu, cara, 4 meses. E aí eu segurei ele. Aí eu olhei no rosto dele e eu falando com ele: meu filho, por que você tá chorando? Por que você tá assim? Ele tava chorando, ele olhou de canto de olho assim, ó. Olhou pra mim. Pra ver se era mãe. Não, e ele começou a rir. Começou a rir. E depois ele olhou a Lara vindo de novo e começou a chorar. Então, assim, você percebe que, rapaz, ele já interage. Ele Inteligente, já sabe. né? Ele já Inteligente. sabe. Você sabe que eu vi esses dias na internet um cara É dando... instintivo. O cara dando o leite para uma criança, mas ele colocou uma foto da mãe aqui. Tipo assim, cadê pô aqui que tá a mãe, né? É isso. Muito top. Então, a criança, ela depende da mãe e cria um tato, cria conexão, uma né? relação e conexão. etc e tal. Perfeito. Só que tem uma questão. Se o pai não tiver relacionamento com esse filho, Não cria a mesma a conexão, não né? cria afetividade. Tem que ter conexão. Então, o pai mais distante, se ele não tiver o tato, o contato, a figura paterna vai perdendo a referência E para ao ele. ponto que tem muito... Você vê, né? Eu vejo. Sim. Que tem filhos e pais que é lógico que existe o respeito de pai a filho, de filho para pai, mas são amigos. Sim. Aham. E você vê outros pais, inclusive esse dia eu estava falando com um jovem da igreja, ele chegou daqui da catedral, ele chegou, falou comigo, falou, cara, eu queria desenvolver mais relacionamento com meu pai, ser amigo mesmo. Então você vê isso, que tem filhos que sabem que o pai respeita o pai, a autoridade, o governo, mas não tem um relacionamento. Não tem, tipo assim, ele falava assim, cara, se eu fiz alguma coisa errada, para a primeira pessoa que conto é para minha mãe. Olha isso. Se eu quero fazer alguma coisa, para a primeira pessoa que eu falo para minha mãe. Mas existe... Porque não criou, tá ligado? Demais. Existe algo até interessante sobre isso, que é a questão às vezes, o sentimento dos pais. O pai, às vezes, ele está cansado do dia a dia, muitos pais, então eles se sentem meio rejeitados, falando assim, e vai distanciando. O que a gente precisa entender, e o que eu já percebi isso na criação do Noah, é que vai demorar anos para ele obter maturidade. Então, existem muitas coisas que ele vai fazer, situações que a gente vai ter, que não dá para medir em pé de igualdade. Precisa de alguém que está superior para pontuar,
para, às vezes, entender essa gesticulação, porque aí aproxima a criança. Fala Isso assim, cria "Poxa, conexão, né? eu percebo muito isso na criação do meu pai. Eu louvo a Deus pelos meus pais, pelo meu pai e pela minha mãe. Me tornou quem eu sou, né? E, cara, muito do que eu sou é de memórias de infância. Uau. Histórias, Conversas, né? conversas. Eu lembro que a gente tinha a situação financeira um pouco, aleluias, amém? Abençoada. Abençoada. E a minha mãe, às vezes, ficava até triste um pouco por não oferecer uma comidinha melhor e tal. E o meu pai, cara, ele Já sempre agora- foi... Não, ele Seu sempre pai foi é top, criativo. velho. Ele é criativo. Aham. Aí ele fazia um mingau, que eu não sei como que ele fazia esse mingau, Que velho. é isso? Como é que fala? Mingau é Leite com maisena. Um monte de coisas? mistura. Negócio de pobre. Negócio de... tipo Ele- Você mistura muita coisa aí, né? Ele... mas é adocicado com... Não sei como ela é. Tá, mas comida típica do Brasil mesmo para criança. Acho Mas que é. comida de neném. Sim, tipo uma papinha. Tipo uma papinha. Uma coisa assim. E aí ele fazia essa papinha e chegava contando a história. Nossa, essa janta aqui é uma janta especial, eu aprendi. E essa história, é sério, essa história gerava curiosidade em nós. Não é que a comida era boa, mas a história, né? a criatividade gerava uma memória. Então, assim, o que eu converso muito com a Lara? Nosso filho está em criação, ele está crescendo, então memórias estão sendo formadas, a construção dele está sendo formada. Então, assim, às vezes, o estado emocional para os pais precisa ser evitado para transmitir para os filhos. Sim, Porque é o às ambiente. vezes ele não vai entender aquele momento de estresse. Então, assim, Não tem uma autoridade para entender a situação. exatamente. E aí, normalmente, muitos pais não passam esse filtro, que eu já percebi isso dentro de casa, que houve literalmente esse filtro. Se eu puder falar assim para vocês, ao vivo aqui, o dia que meus pais brigaram, quero falar isso publicamente, eu não me lembro. Não me lembro. Nunca ouvi o meu pai falando em voz alta com a minha mãe, nem minha mãe falando... Não estou dizendo que não houve conflitos. Sim, sim. Né? Mas ele foi um sábio, né? Ele foi Mas um sábio. isso não foi transmitido para nós e quando nós falamos hoje de referência de família, nós, irmãos, né, e filhos, todos casamos muito cedo, porque nós tivemos vontade de casar, porque tínhamos essa referência. Aí eu estendo uma pergunta: quando não se tem essa referência paterna e materna dentro, quando o casamento na verdade é conflitivo, qual deve ser aí o posicionamento dessa juventude que não quer casar? Ou uma outra pergunta: há esperança para o casamento? Posso falar? Sim. Tá. Entender que os pais construíram uma história que ele reprova. Então, se ele reprova, ele precisa entender, não é reprovar desistindo da família, mas reprovar as atitudes que foram erradas e se posicionar em oferecer para si e para a sua história uma estrutura melhor, uma ideia melhor de família. Isso é muito importante, né? Que você saiba disso. Você precisa, o inteligente, o sábio, aprende com o erro do outro. Você não precisa, não é esse caminho que você quer seguir. Você queria mudar, né? Você pode mudar. O que eu gosto em Jesus é a mensagem libertadora e de recomeço que ele dá para nós. Mudar histórias, né? Eu sou o novo caminho, eu sou o caminho. Olha isso. Quer dizer, tem um caminho diferente que Certo. você já trilhou, ou que seus pais já trilharam. Uau. E Jesus é esse novo caminho. É esse recomeço, é uma nova memória, é novas atitudes, é novas experiências. Então, taxar que o casamento não é bom porque os seus pais não fizeram a coisa certa, será negar a sua própria Crescimento, né? crescimento e também felicidade, porque esse é o plano de Deus para nós. Porque né? isso vai acontecer também, por exemplo, com outras coisas. O amor. Se deu errado com um relacionamento, isso não quer dizer que no próximo relacionamento vai dar errado. Então, essa mentalidade cria o quê? Uma frustração com as coisas, né? Eu sempre tive uma regra de vida para mim. Eu nunca vou impedir o mal de chegar na minha vida.
E, e às vezes as pessoas elas levantam paredes de barreiras Paradigmas. para viver as experiências. Eu fui traído por um amigo, eu não quero saber de amizade. Não quero mais amizade. Eu não acredito mais em homem. Eu não entende? As pessoas vão criando barreiras por causa das suas vivências. Ou até uma desculpa, né, para fazer o mesmo. É. Meu pai traiu, agora eu também Ou posso... de impedir. E as pessoas têm defesas. E aí elas levantam essas defesas impedindo de viver. Porque elas têm medo de experimentar de novo a decepção. Né? Esse dor, né? Então, eu decidi que não, que quando eu impeço que o mal chegue, eu também impeço o bem. Porque eu não sei quem é que vai trazer o bem para mim. Eu não tenho essa revelação. A única coisa que eu faço da minha vida é fazer as coisas direito, é semear bem a todos que estão ao meu redor. O mal do outro não pode, de fato, Impedir de você me fazer... impedir de construir a minha própria experiência. E em Jesus tudo muda, né? Agora você tem o poder de escolha em Cristo, né? Por exemplo, pastor, eu sei da sua história, né? O seu pai, vamos falar assim, não foi um bom pai. Mas a sua história é totalmente diferente com... E peraí, dentro disso, só contracena, assim. Eu tenho o meu avô, que para nós foi um exemplo de avô. É nosso avô. Te amo, pai. Só que é o avô parte do meu pai, que é o avô Oswaldo, e a gente conhecia ele como avô e sempre foi assim. Teve uma vez em São Paulo, meu pai eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos, o meu pai para na porta de uma casa e fala: filho, o seu avô não é o seu avô biológico, ele é seu avô de criação. O seu avô biológico mora nessa casa. Você não sabia nada, né? Nada. E aí ele fala assim, e meu pai cara, você precisa de alguém para dar notícia, é meu pai. Ele fala e acabou, ele saiu do carro e deixou eu assim, branco, ué. Como assim? Meu avô não é meu avô biológico? A crise na cabeça, e de repente sai um senhor... Igualzinho. Não, a fotocópia. Foi a única vez que eu vi meu avô biológico, foi nessa cena. Então, assim, pensa comigo, está enquadrado na minha mente essa cena. O meu pai de 80 anos para 60 anos, saindo de barba branca, quase banguela. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Nossa, Então, assim, isso gerou assim, uma curiosidade para conhecer um pouco mais a infância do meu pai. Eu queria que ele compartilhasse um pouco disso. Porque, assim, quando vê uma história de sucesso, principalmente familiar, pensa que foi fácil, porque né? você tem uma estrutura, é porque você tem dinheiro, você tem... Sim. Como foi sua história de infância, enfim, pai? Então, no processo da nossa vida, meu pai biológico era um homem sem Deus, ele não conhecia o Senhor. E, por conta disso, era um alcoólatra e tinha problemas com outro tipo de... substância, né? Sim, questões químicas. Então, uma pessoa nessa condição, ele não tem condição psicológica, às vezes emocional, de sustentar uma família. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu tinha uns 5 anos, a minha mãe me acordou de manhã e disse: Cláudio, o seu pai foi embora e deixou um par de meia. Caraca. Daí que você agora faz esse tipo de... Aí que agora lhe dá a notícia assim, né? Você aprendeu com a sua mãe, né? Seu pai foi embora e deixou um par de meia. Então, a herança que eu tive do meu pai biológico foi um par de meia. Mas você tinha quantos anos? 5 anos. Você lembra, né? Sim, perfeitamente. Caraca. Lembro quantas vezes eu fui no boteco buscar ele bêbado. Quantas vezes ele chegou em casa... bêbado e deitou em cima da gente e mijou na gente. Meu Deus. Meu Deus. Você lembra de tudo? Tudo, perfeitamente. Mas nunca esqueçam. Olha, o seu pai foi embora e deixou um par de meia. Então, a herança que eu tinha do meu pai era um par de meia. Nossa, gente. E ele sumiu na história. Desapareceu. Passado alguns anos não, exatamente 2 para 3 anos, a minha mãe conheceu... o meu pai, eu
né, não aceito a possibilidade de não chamá-lo de pai. Ele é meu pai. Ele era padrasto, mas te criou como pai, né? Sim. Ele me respeitou, ele cuidou de Te mim. amou, né? Ele me amou, ele foi assim... Até ele foi hoje, né? Um pai. Sim, Até hoje. sim. Só que tem uma coisa aqui no processo, que eu tinha tudo para não dar certo, porque as referências que eu tinha era toda desajustada. Nossa. E aí, nós começamos, a minha mãe começou a conhecê-lo. Rapaz, pensa num cara, eu, com 7 anos, eu morri. Você aceitou? Não, eu morria de ciúmes. Eu não Da sua mãe, né, no não caso? aceitava a possibilidade Caraca. de ter Outro homem, né? outro homem na vida da minha mãe. Porque, na verdade, quer dizer, é bom que a gente entenda que a figura do pai, ele tem algumas coisas que são absolutamente necessárias. Primeiro, o pai, ele está ali para cuidar. Pai, Proteção, né? pai está ali para dar proteção, segurança, Sim. é o provedor da casa, para ensinar, para orientar. E, de repente, o pai que eu tenho, ele faz tudo o contrário. Ele não dá provisão, ele não ensina, ele não te orienta, ele não nada. Ele Uma não- imagem de torcida de um pai, né? Exatamente. Então, a paternidade que eu conheci era toda torta. Aham. Você está entendendo? Toda torta. Então, eu tinha tudo para não dar certo. Como milhares de pessoas têm. Não, e, inclusive, tem muitas pessoas que se apegam no que nós chamamos de maldição hereditária, né? Aham. Então, aqui, nós temos um caso, uma cena que Pra dar poderia... todo errado. Não, e poderia simplesmente absorver a coisa errada e falar, eu não vou dar certo. Então, assim, como é que foi o ponto de decisão? De você falar assim, eu vou reagir, foi uma visão, foi algo espiritual, foi o quê? Vou te explicar. Com o passar dos anos, comecei a conviver com meu padrasto. A minha mãe, com todo respeito, ela sabe, e a gente viveu essa história, ela era muito enérgica. E eu me lembro de uma situação... Até hoje, né? Até hoje. Hã? Ela parece que tem 40 anos, né? De uma situação que eles brigaram. Aham. E nós não Na, éramos... na sua frente. Sim, nós não éramos... Não, brigaram assim. É, aquela briga, De se né? acariciar, Eu vou né? contar só para vocês, você não conta para ninguém. Você vai Mas apanhar dela. eu vou. O meu pai... Vó, a gente te ama, viu? Amém. O meu pai, eu não sei chamá-lo de outra forma. É, seu pai, Eu né? não consigo chamar Seu de pai. padrasto porque ele é meu pai de verdade. Né? Então, o meu pai, por conta dos ciúmes da minha mãe, um dia aconteceu uma situação, ele chegou em casa, ela pegou uma coisa para dar na cabeça dele. Nossa. E meu pai era jogador de bola, um cara marrento, briguento. Eita, eu conheci cara... uma fase dele assim. Você entendendo? Que dá cabeçada assim nos outros. Sim, ele chegou e ele fez assim, tuf! Ele deu um soco nela, na discussão. Aham. Caraca. Ele é muito forte. Ela capotou umas 3 vezes. Esse foi o pior dia da minha vida. Ah, porque você estava presenciando. Sim. Eu falei. Você eu não, vou... não teve uma reação? Não, porque eu era muito pequeno. Eu tinha 7 uns. anos. Tá. Agora já um pouco maior, estava com 9, 10 anos. Sim, mas não tinha o que fazer, né? Sim, mas eu pus um trem na minha cabeça. Uma obsessão. Eu vou matá-lo. Olha o silêncio. Cadê o efeito, Danilo? Você sabe, eu odiava ele. Aham. Eu odiava ele. Eu queria matá-lo. Eu pus isso na minha cabeça. Eu disse, eu vou crescer. Nessa noite eu disse para minha mãe, mãe, vamos embora. Quando ele fez isso com ela, vamos embora. Eu fui para o meu quarto, chorei. E falei para ela, vamos embora, mãe. Não aceita isso. E aí ela foi no meu quarto e disse, não, eu vou resolver isso e tal. E tentou me apaziguar. Eu lembro que eu dormi chorando. No outro dia, cara, que foi? tava um love, Os dois. Sério mesmo? os dois. Mas a minha mãe tava com um beijo, assim. Uma noite. Os lábios- de tanto é, beijar. Noite né? apaixonada, né? Só que tava enorme. Coitado. De tanto beijar. Agora, pensa comigo, a minha cabeça como é que ficou? É, sim. Então, eu fico pensando no contexto das famílias, a leitura que os filhos fazem do negócio, e às vezes, por uma não orientação, uma situação... Por isso que, no processo, eu entendi que eu tinha que proteger os meus filhos. Sabe qual a maior proteção que eu entendi no meu coração, na minha cabeça, como eu ia proteger os meus filhos? Amando a minha esposa. Exatamente. Nossa, muito forte isso mesmo. A melhor forma de você proteger o seu filho não é dando dinheiro para ele, não é dando pizza, não é comprando um iPhone, não é colocando... Cara, isso é muito forte. É amando a sua esposa. Porque quando você ama a sua esposa
e o seu filho vê o trato que você tem com a sua esposa, ele vai te respeitar. Exatamente. Sabe por quê? Essa mulher é a mulher que ele mais ama do na mundo, vida. né? Dele. É mesmo, mas muito forte Top. isso. Sei, velho. E como você perdoou? Arrebentou. Como você perdoou a seu Aí seu que tá o pai, mérito. tipo que ele bateu, né? Aí que tá o mérito. Amadureci isso com 13 anos para 14. Eu me encontrei com Cristo. Aleluia. Mudou todo, Romanos né? capítulo 8, verso 1. Meu irmão, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. glória a Deus. Numa noite, eu fui para uma reunião de jovens, 13, 14 anos, Aham. e nessa reunião de jovem, Jesus me revelou a paternidade de Deus. Aleluia. Curou todo, né? Eu me apaixonei por Deus Pai. Quando eu me apaixonei por Deus Pai, nessa noite, num dia, eu saí daquela reunião amando o meu pai. Eu abracei ele, eu beijei ele, eu disse, eu amo você. Eu nunca tinha dito isso para ele. Eu amo você. Olha isso. Eu amo meu pai por revelação divina. Porque todas as situações que eu havia vivido com ele, experimentado no processo da vida, caiu por terra. Porque Deus me revelou o amor dele, de pai, por mim. Você entendendo? E nessa noite, eu me lembro como se fosse hoje. A revelação de Deus. Então, essa figura de Deus Pai, que eu tive esse flash, essa revelação hoje, me fez amar o meu pai. Ele era um homem perfeito? Não. Mas olha, aí eu comecei a descobrir valores que eu não tinha percebido ainda. Sim. Ele amparou a minha mãe. E a situação era complicada, né? Sim, Uma né? mãe com um filho já, né? Não, Não, 3 com filhos. 3. Ah, já sua mãe sabia não. Ainda mais complicado, né? Pra E ser ele o... solteiro. A minha Ele mãe, não tinha nenhuma responsabilidade de... a minha mãe Cara. tinha 3 filhos. E minha mãe amou ele. E ele amou ela. Verdade. Ele respeitou ela. Apesar dessa circunstância e essas dificuldades. E me lembro que no processo, querido, os meus pais visitaram uma igreja. Aham. E começaram a ir à igreja e me levaram à igreja. E eu fui na igreja e assistindo um culto, sabe? Ouvi falar de Jesus, aceitei Jesus como meu Salvador, Amém. sabe? Os meus pais começaram a igreja. Então, é possível restaurar uma família? É possível. Porque quando nós conhecemos Jesus, ele vai revelar o amor de Deus, vai revelar o perdão dos nossos pecados, e nós vamos aprender a exercitar perdão uns aos outros. Ele revela o pai, né? Tipo, E revela a na pessoa verdade, do pai. você entende o que é o evangelho. Sim. É você entender que você era inimigo de Deus Sim, e ele te amou mesmo antes das suas obras ser boas. sim. Exatamente. Aí, quando você entende que ele morreu numa cruz para te perdoar e te adotar como filho, tem uma fala de um cara, que eu não sei quem é, que ele fala assim, eu entendi que eu era inimigo e fui aceito por o pai, agora eu entendi uma coisa, nesse reino que eu estou, não existe a possibilidade de eu ter um inimigo. Entende? Então, quando você entende o evangelho, você entende que, cara, você sendo inimigo, ele decidiu te amar. Exatamente. Aí você fala assim, cara, não tem como eu ter inimigo. Por isso Jesus fala, ama seus inimigos, ora por eles. Isso é o que faz o evangelho, né? Transforma Sim, as relações. exatamente. Inclusive, deixa eu só entrar dentro desse tema. Inclusive, sobre essa porta, essa ponte que é Cristo, a gente precisa entender que a vida cristã não é uma estação para melhorar uma situação. A vida cristã ela é processual. Começamos uma série, né, na Igreja do Espírito Santo, e estou estudando sobre isso, estou empolgado sobre esse tema. E tem algo que a igreja não vive plenamente, que é desfrutar e explorar aquilo que o Espírito Santo quer fazer de maneira completa na vida de cada um. Então, o que eu entendo? Eu entendo que na redenção familiar, tanto do homem, da mulher e dos filhos, precisa, então, passar por um processo conduzido pelo Espírito. Porque o Espírito Santo vai fazer a gente desenvolver áreas que, às vezes, eu não aprendi na minha paternidade. Às vezes, eu não aprendi. Então, assim, às vezes, o que eu sinto pelos meus pais é ódio. Aí o Espírito Santo ensina a gente a amar. Sim. O que eu sinto, às vezes, é uma questão imoral. Eu sou um cara imoral. Aí, uma vez que você entra em Cristo e entra no processo do Espírito Santo, ele entra nesse processo de santificação. Então, assim, eu vejo nesse plano de redenção familiar, a pessoa mais íntima é o Espírito Santo. Então, nós estamos falando muito da figura do Pai, nós acabamos de falar da figura do Filho, mas agora nós temos a figura do Espírito Santo que, de certa forma, representa a figura feminina, que cuida
A Bíblia fala que o Espírito Santo ensinará todas as coisas. E nós nascemos do Espírito. Olha isso. Então, o plano que nós estamos falando aqui é um plano bíblico que é a ideia de Deus. E a ideia de Deus é o quê? Família. É mesa. É a restauração. O fundamento básico da família é muito elementar, né? Quando nós olhamos para o texto bíblico, a Bíblia diz que Deus criou o homem, criou a mulher. Os dois são igualmente importantes. As funções são diferentes. Tem o mesmo valor, mas tem Mesmo valor, diferente... funções diferentes. O pai, o homem, pai, ele gera a esposa gera filhos. Aí Deus abençoa. O processo de Deus é óbvio. E Deus não fez ninguém para ser infeliz. E Deus pode trazer o homem de volta para o alinhamento. Entendendo? Deus pode trazer o homem. Agora, este elo de ligação, através da revelação do Espírito, conhecendo o Filho, tendo a revelação do Pai. Hoje nós estamos vivendo uma crise de orfandade. É um problema Aí que isso. tá. né? Eu ia até fazer essa pergunta para você. Por exemplo, superando, vencendo, amadurecendo a vida, agora em uma outra posição, que é a posição, muitas vezes, de ajudar famílias. Então, o que a gente mais encontra hoje em igreja são pessoas que não têm boas referências e são até traumatizadas, é o que minha mãe falou um pouco sobre esses traumas, né? E não se permite viver uma nova estação. Então, assim, como a gente trata ou fala de família ou fala de paternidade para uma pessoa que está ferida, para uma pessoa que não quer ser ajudada? Como que é isso na prática? Se ela não quer ser ajudada, muito pouco se faz. Ela tem que estar disponível. Ela né? precisa estar disponível. Ninguém... É isso que... Esse respeito, né? Esse respeito que Deus deixou para nós, né? Essa liberdade de escolha. Então, ele precisa, mesmo que ele está num plano frustrado, e essa frustração, ele precisa lidar com ela. Enquanto isso não for resolvido, ele não vai dar o passo. Muita gente fica nesse lugar porque, de alguma forma, ainda tem ganhos. Sim. Tá? Quando alguém não quer sair de uma situação doente, pode-se perceber que ele tem ganhos de estar nesse lugar. Alguém que está ferido, que não quer ser curado, alguém que precisa mudar de estilo de vida e não quer, ele tem um ganho ali. É como a gente conhece casais que eles estão em conflitos muito sérios, mas a mulher ela não consegue desvincular, né? Ela corre risco de vida, mas ela ainda não consegue. E por que ela não consegue? Porque ela tem ganhos nessa relação, por mais que ela seja de muitos conflitos. Então, por isso que a gente precisa esperar que o indivíduo ele tome essa decisão. De quê? De mudança. Por mais que a gente fique ansioso, por mais que a gente queira vê-lo numa situação melhor, e o Espírito também quer, e Deus também quer, todo mundo que o ama o quer, mas essa decisão ainda será dessa pessoa. E o problema é que a questão da paternidade, às vezes, ela causa feridas muito profundas. Porque a pessoa em que você confia, o pai, e hoje nós temos, infelizmente, na sociedade, muitas pessoas vitimadas por isso, são violentadas. Violentadas com palavras, violentadas com ações. Né? A pessoa que devia protegê-lo, porque o pai ele tem muitas responsabilidades no processo. E, às vezes, a omissão dessas responsabilidades e passar dos limites da relação pai e filho, e eu estou dizendo seja homem, seja mulher, às vezes cria uma situação muito... que cria muitas feridas. Infelizmente, hoje, nós vemos muitas barbárias né, dentro da casa. Sim. Me desculpa, mas hoje há um grande índice de violência sexual dentro de casa. Sim. Não, e se a gente abrir aqui para quem está escutando, falar das experiências, a gente pode contar na mão quem não tem uma má experiência com respeito a algum tipo de abuso. Sim, e geralmente é dentro das famílias, né? E é quase generalizado isso, né? Então, assim, o que eu vejo assim, com respeito a isso? Há até uma pergunta para a gente ampliar essa ideia sobre paternidade.
como se lidar, a gente falou, mas quais são os danos, né, da ausência de um pai? Por exemplo, na estrutura familiar, às vezes o pai se ausentou. Não, vamos tocar a vida que não tem problema nenhum, ou existe malefício, como é que é? Sim. Olha, olhando para o pai e para a mãe, é muito fácil fazer essa leitura. Os danos que isso causa. A mulher, ela tem uma responsabilidade no processo, o homem tem outra responsabilidade. A responsabilidade do homem é educar, é orientar. Quando nós olhamos para a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, assentado à mesa, no caminho, sucessivamente. Essa responsabilidade é do pai. O pai tem um posicionamento diferente no processo, então os dois são igualmente importantes na construção. Na maioria das vezes, nós estamos falando da ausência do pai, porque pouquíssimas vezes você vê a ausência de uma mãe na vida de uma pessoa. Pouquíssimas vezes. Na grande maioria das vezes, Do pai, né? a ausência do pai. Isso é esquisito, né? Não é? Inclusive, saiu um filme na Netflix, Paternidade. É um cara, a mãe faleceu, e é um cara que assumiu o filho. Sim. E todo mundo do filme falava assim, pô, velho, o que você tá fazendo? Tipo assim, é um ponto de interrogação para todo. O pai não é. O filme praticamente traduz essa linguagem social. O pai não é capaz de sustentar sozinho com o filho. Então aí mostra os desafios dele, que é engraçado. E eu vejo São que, gigantes. inclusive, o que a gente está vendo na sociedade é um reflexo do que acontece na casa. Tipo assim, por exemplo, esses movimentos que saem muitas vezes de feridas. Eles não estão querendo construir algo na sociedade, sino de uma ferida cresce um movimento, entendeu? E eu vejo também que quando a ausência de um pai, como você falou, a mãe e o pai têm o mesmo valor, mas cada um tem sua função. Aí quando o pai se ausenta, a mãe tem que pegar responsabilidades que não são dela. Então ela se esforça ainda mais. Então não consegue fazer o papel dela direito, porque tem que fazer o papel do pai também. Então eu vejo aí que tipo assim, força a mãe a fazer coisas que ela não deveria. E que por mais que ela se esforce, Não tem é natural, características né? que são todas do pai, e ela não vai conseguir. E isso, querendo ou não, influencia a criança. Sim. Por isso vê características nela depois, que às vezes, por exemplo, vemos essa falta hoje de homens. Sim. Tem um cara com 25 anos ainda. Ainda está na casa da mãe. Olha Você tá tanto, mas certinho. até no sexual. Esse dia estava um pastor falando. Olha, eu tenho que aconselhar mulheres, porque fala assim, pastor, meu esposo está jogando videogame e não quer ter sexo comigo. Uma criança. O cara não. Sabe? Tipo assim, então. Parece que se está demorando mais cada vez o processo de madurez. Por exemplo, meu avô, com 15 anos, 14 anos, estava trabalhando. Sim. E com 20 anos era pai. Sim. E cada vez parece que demora mais, porque parece que a criança, tipo assim, o menino fica mais como menino. Sim. E não evolui, fala assim, não evolui. É porque pra a mãe ela tem essa natureza protetora. Aí ela não gera pai, Então ela ela gera vai filho. poupando filhos, vai poupando. E isso vai processo, atrasando todo o processo aí que eu queria de entrar. maturidade deles. O mérito que os homens hoje estão sendo bons filhos, mas eles não querem ser pai. Aí Bom eles pai. querem ser filho a vida inteira em casa. Mas não é pastor, a tua já está 40, Porque tem muitas pessoa com 40 anos. responsabilidades. Não, e é engraçado, por exemplo, o contraste que eu percebi, o Rubem me fala melhor sobre isso, mas o contraste de pai brasileiro e um pai espanhol é um pouco diferente. Porque o pai brasileiro, quando ele divorcia, A tem livre, que leve e solto. pagar a pensão, tá? Suficiente. Rapaz, vou rebaixar o meu carro, botar som e vou para Vila Mix. Então, assim, essa ideia de me livrei Absurdo, de né? uma. Agora, na Espanha é engraçado que eu percebi isso algumas vezes, pais que se divorciaram, ia para dentro da casa da mulher, divorciado, ia para dentro da casa da mulher, Cuidar fazia dos filhos. comida, lavava a roupa da mulher e saía. Eles não tinham convívio. Aí eu falava, cara, eu nunca vi um cultura brasileiro. boa, né? Eu não estou dizendo, ele Diferente. vai me explicar, talvez não seja isso. Mas eu percebi isso várias vezes lá. No Brasil, eu não vi essa cena ainda. De um pai que, às vezes, por conta de situações, se divorcia e ainda está na posição Ainda de pai. continua assumindo Ainda a sua assume o seu responsabilidade. filho como pai. Então, assim, Há exceções, mas não é a regra. Eu acho que existe uma diferença, por exemplo, no contexto, pelo menos, da Espanha com o do Brasil.
querendo ou não, o Brasil ou a América Latina é mais tradicional. O que acontece Sim. com isso? Eu não sei se vai conseguir me explicar, me ajuda. Mas é o quê? Ó, a heresia, Aqui né? ainda existe o conceito de casamento. Lá cada vez está diminuindo. Então, o que acontece? Lá não casam mais. Convivem como casal, mas não tem aquela aliança. Então, como que deixa, como sabe como que fica mais aberto? Por quê? Porque não tem aquela responsabilidade de casamento. Então, eu me relaciono com você 5 anos, a gente teve um filho, mas depois depois distanciamos. Só que não separou, não tinha uma aliança. Aí no meio fica uma criança. Sim. Então, eu vejo que existe muito essa diferença aqui. Querendo ou não, o processo de divórcio machuca muito a criança. Se você viveu o processo, agora, se você não está casado, simplesmente se distancia, ele continua sendo meu Sim. pai, ela continua... Mas você não Então. vivia a experiência de eles dois se machucar, firmar um contrato para eu vou tirar de você o dinheiro, sabe? Eu acho que isso também faz muito mal para a criança. Lá na Espanha, infelizmente, como eles são mais liberais, hoje não tem essa coisa tanto de casamento. Existe, mas hoje todos meus amigos, antes de eu conhecer Jesus, todos têm filhos hoje. Ninguém casou. E deixaram a namorada e foram com outra. Então, e parece que isso vai se tornar hábito no Brasil, assim, Então, de mas certa isso forma. isso Tá um vindo, problema, né? Isso é um problema seríssimo em qualquer instância, Mas em vocês qualquer entenderam país. a diferença? Sim, Perfeitamente. O grande problema é o seguinte, o que a Márcia diz. A mãe, ela é mais protetora, ela Guarda, né? Tipo, guarda, ela defende ali e tal. O pai não. O pai é mais racional, ele ensina, mas ele Envia, né? Ele envia, ele manda o menino trabalhar. Olha que coisa interessante. Hoje, você paga caro para ir numa universidade. E você estuda e tal. Se nós voltarmos um pouco na história, tempos atrás, os meninos não iam para a universidade. Era o pai que ensinava ele a trabalhar. A universidade era o pai, né? A universidade era o pai. Então, É mesmo. a profissão do filho era a profissão do pai, porque o pai ensinava. Heredava, né? Se o pai era carpinteiro, o filho ia ser carpinteiro, porque ele ia ensinar. Agora, pensa comigo. Se tira o pai do contexto, quem que vai ensinar aquele menino a trabalhar? A mãe? Não, porque ela vai proteger e vai poupar. Do E a- trabalho físico. do né? trabalho físico. Se uma mãe vê um filho num trabalho pesado, ela vai ficar com dó. O que está acontecendo hoje? Nós temos uma geração de filhos que não têm pais. Aham. Aí o que está acontecendo? As mães estão protegendo, eles estão demorando a Criando o menino, né? amadurecer. É aquela história que a gente conhece de um menino criado com a avó. Já viu um menino criado com vó? Com todo respeito? Eu não entendo o que você falou. Exatamente, isso é uma coisa bem portuguesa. Eu não entendi nada. Não, mas a galera entende. O pessoal fala muito isso. Que ele é criado com a avó, porque às vezes a avó poupa, a avó agora entendi. cuidadosa, É mesmo. protege. Então o filho fica manhoso, o menino fica manhoso. Brother, na mão de um homem, ele tem que virar homem. Não, e olha tanto que interessante, eu estava escutando esses dias, e isso também é para a liderança de um líder. Mas, na verdade, um pai precisa se tornar inútil. Por quê? Eu explico. Hoje, geograficamente, eu não preciso mais de meu pai. Emocionalmente, eu não preciso mais de meu pai. Economicamente, eu não preciso mais de meu Graças pai. a Lógico Deus. que eu amo ele, tenho uma conexão com meu pai, mas ele se tornou inútil no sentido do que eu ensinei você. A independência. Agora, a mãe não ensina para se tornar inútil. Não. Ela ensina que sempre ele vai precisar da mãe. Depende É, dela. exatamente. Entendeu? Exatamente. Ao ponto que, por isso, tipo assim, eu acho que é Paulo que fala assim, da imautoridade. Ainda vocês querem leite e não comida sólida, porque a leite é o quê? Que representa? A mãe A dependência. produz tudo para você comer. Elementar. Agora ele fala que o imaduro é aquele que não pratica. O sea, está falando o quê? Comida sólida falava o quê nesse tempo? Carne. Você precisa o quê? Caçar, matar. O que está falando? Você precisa praticar, se mover. Agora, a leite é o quê? Minha mãe prepara tal, e eu bebo. Então, está criando o quê? Pessoas imaduras. Então, Exatamente. eu acredito nisso. Tipo assim, o pai, ele ensina o quê? Ele ser um pai. Então, ele se torna inútil, no sentido Olha do quê? isso, que legal. Não de conexão, eu estou falando de amor, tá? Eu falo assim, na conexão de que hoje eu não preciso do meu pai. Da Isso é dependência. Exatamente. Mas a mãe, ela ensina diferente. Não, você precisa de mim, não vai embora, não casa. Não tem essas coisas? Aí ele vai ficar um bom filho o resto Pra da vida sempre. dentro de casa. Exatamente. E com liderança acontece exatamente o mesmo. Se a gente não se tornar um líder inútil, Deixa eu, acontece o mesmo. deixa eu só ler aqui uma pesquisa, gente. Acabei de abrir Revista Brasileira de Psicoterapia, publicado pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro.
Eles pegaram uma pesquisa dos Estados Unidos do ano de 2000 a 2010. Fizeram dados, né, que pode ser usado assim de certa forma aqui no Brasil, e eles afirmaram que 72% dos adolescentes jovens envolvidos com assassinatos, 60% envolvidos com estupros, 85% envolvido com os detentos, tem a ausência dos pais. E olha para você ver, aqui tem uma pesquisa, ele apresenta várias nesse artigo, depois E a estrutura a da gente lá é pode melhor que aqui, né? compartilhar, mas aí fala de um hospital brasileiro aqui em São Paulo, fez uma pesquisa para as crianças que estão em um processo de internação e não têm a presença paterna. Elas desenvolvem sérios problemas psicossomáticos, elas ficam mais agressivas, elas começam a ficar Porque ela querendo se proteger, né? Exatamente. Me faz lembrar de um trabalho que a gente tinha social, de Vou pegar uma visitar água aí. as crianças. E era um hospital de câncer de criança. E quando a gente foi visitá-los, a gente entrou num quarto que o pai estava lá, obrigado pela justiça, para cuidar da criança que estava com... Obrigado pela justiça. Obrigado pela justiça. Porque a mãe trabalhava, eles tinham se separado, e ele precisava passar um tempo com essa criança por causa da doença. Então, ele tinha o tempo que ele tinha, ele era obrigado a ficar com ela. O tempo que nós ficamos lá, eu fiquei muito triste pela cena. A criança vomitou, ela devia ter uns 7 anos. Ele não ajudou ela a ir nesse processo de vômito, ele não amparou ela. Para uma mãe vendo isso, né, uma pessoa como eu, uma mãe, e eu tenho eu sou muito protetora, eu olhei aquela cena e fiquei muito indignada. Você queria fazer alguma coisa, né? Ele podia amparar, a criança estava sofrendo. Tinha um livro, aí eu vi alguns livros de criança lá, que ele tinha ganhado de alguém, de algum visitante que vai, entregou para essa criança. E eu perguntei assim, você já deu esse livro para ele alguma vez? Ele não tinha lido nenhum livro para ele. Então, é uma cena chocante de um pai que despreza seu filho em meio a uma doença tão severa. E esse desamor, né? E isso está crescendo, tá? É um absurdo. A gente olha, eu nunca pensei que eu ia viver isso nesta geração, de pais que estão desprezando, matando e abandonando seus filhos de forma muito natural. Nós temos até casos assim, extremos no Brasil, mães que pegaram filhos, colocaram em micro-ondas, Misericórdia. jogar. Então, assim, isso está acontecendo. E, assim, uma coisa que eu percebo é, assim, qual é a cultura que está sendo gerada na casa? O que essa criança tem absorvido? Porque quando eu vejo a questão paterna para os filhos, são as primeiras expressões da vida que são adotadas. Eu acho que muito do destino da criança está sendo fundamentado ali. E ali vai meio que influenciar as decisões dela. Não é que o pai toma a decisão para o filho. Meu pai não tomou a decisão para me caminhar no ministério. Uma influência, né? Mas a influência me fez ter compreensões sobre isso. Sim. Meu pai não fez eu tomar a decisão em Deus, mas a influência. Olha, eu estava assistindo uma pregação, cara. Isso abriu minha mente, assim. A gente fala muito sobre a história, os processos de Jacó até chegar a ser governador. E a gente não entende... Jacó não, José, perdão. A gente não entende o antes, porque ele viveu 17 anos e ele tinha um pai. E uma mãe, né? E o pai dele era quem? Aí Jacó. sim, Jacó. E Nossa, Jacó, é muito forte esse. Cara, Jacó é um dos patriarcas. Jacó é um pai que consegue firmar a casa. Então, olha isso. A nação de Israel. Olha isso. José tinha uma noção de prosperidade, porque até os 17 anos ele viu o pai dele florescendo, pegando poucos gados e florescendo, multiplicando. Então, isso, de uma certa maneira, influenciou a vida dele. José,
ele, quando está com a mulher de Potifar, ele toma uma decisão, e é vitoriosa a decisão dele, mas talvez foi a influência dos 14 anos do pai para conquistar sua mãe. Então pensa, Uau. ele na infância, sentado à mesa, e o pai falando dessa conquista. Pô, nós fazemos isso hoje, antigamente também. Menino, eu trabalhei 14 anos para 14 ganhar anos. a sua mãe, cara. É. E olha isso, ainda mais, olha isso. No processo de governo dele, quando chegam os irmãos que rejeitaram, que jogaram ele no poço, e ele perdoa. Talvez seja a influência do pai quando perdoou o seu irmão, Seu irmão Esaú, Saul. quando ele tomou a primogenitura. Então, assim, A influência, né? eu sei que José é José pelas decisões que ele tomou. Ele poderia ter tomado decisões erradas, mas de alguma maneira a influência A de Jacó estrutura. Ajudou para tomar decisão Essencial. correta. potencializou ele. Então, assim, Tipo assim, pensa comigo, quando tá com a menina, né? A menina querendo tipo, deitar com ele. E aí o cara pensando, seu pai, nossa, meu pai, 14 Poxa anos trabalhando para... Então eu acho que isso influenciou claro. para ele tomar a decisão certa. Inclusive, isso contextualizando a hoje, por exemplo, você e eu, é lógico que a gente toma as nossas próprias decisões, mas somos influenciados dos nossos pais. Claro. Por Claro exemplo, que meu é. super-herói, fala aqui, é meu pai. Sim. De verdade, eu não falo, eu sei que é uma gíria quando fala, tipo, é normal, mas eu falo sério. Tipo assim, meu pai me ensinou que é possível ser fiel a uma só mulher. Yeah. Olha aqui, não só as referências dos meus pais. Meu avô, no dia do meu casamento, olha nos meus olhos. Não, isso foi uma eu lembro, você me sentença de falou. morte. Ele fala, 52 anos ele de olha nos casado. meus olhos chorando e fala: meu filho, você nunca vai trair a Cara. sua esposa, porque eu nunca traí sua avó. Cara, e isso gera, querendo É um uma legado. Isso é responsabilidade. legado. Eu tenho uma Isso é herança. Meu pai, eu nunca vi ele, tipo assim, nem pensar em falando com, tipo, foi fiel à minha mãe. Eu nunca vi ele faltando respeito. Então ele me ensinou que ser um bom esposo, ele me ensinou o que ser um bom cristão. Eu vi Cristo na vida dele. Amém. E ele me influenciou. Amém. Tipo assim, eu vi que ele me amava, ele me respeitou, ele me disciplinou. Porque quem ama, disciplina. Sim, claro. Então, tipo assim, querendo ou não que o Rubem toma suas próprias decisões, mas a vida de meu pai me influenciou. Exatamente. Positivamente, o que a gente está falando. Também, um pai que não deu uma boa imagem para seu filho é todo o contrário. Mas eu acho que muito do que o Rafael vive, muito do que eu vivo, é pelo que meus pais sembraram Exatamente. na minha vida. Agora, eu quero escutar isso. E para quem não tem uma estrutura familiar? Porque, assim, as pessoas pensam o seguinte: para eles é fácil, porque eles têm pais que são pastores. Quantos filhos de pastor estão demoniados Cara, aí? eu fui, né? Fui endemoniado mesmo. Eu fui endemoniado. Cara, vai contar. Vai contar, não. Mas, mas Uma outra você oportunidade. fala, Outra foi oportunidade. por causa dos seus pais? Não, foi uma decisão. Exatamente. Mas a mesma decisão te trouxe até aqui. Olha, meus pais foram perfeitos. E eu escolhi me desviar. Entendeu? Todo mundo tem o poder da escolha. Eu, Você vai viver o que Só você que quer quem não viver. tem uma estrutura, qual que seria o que você aconselharia a ele para viver uma história de sucesso familiar? Então, todos nós temos o poder da decisão. Eu vivo aquilo que eu quero viver. E as minhas decisões vão determinar onde eu vou chegar. E há decisões que nós tomamos que podem contrariar todo o contexto. Quando eu comecei a dizer da minha família, eu tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para não dar certo. Mas eu decidi. Eu pus na minha cabeça, eu terei uma família. E eu serei uma bênção na vida o que dos você meus pensava filhos. quando nasceu o Gabriel, por exemplo? Qual foi? Você teve medo? Não, nessa altura do campeonato, eu já tinha uma dependência absoluta de Deus. Eu amava Jesus e sabia que Ele estava no controle de tudo. E você sabia o tipo de família que você queria, né? Já sabia. E eu tinha certeza que eu ia viver essa promessa em Deus. Só que eu vou te contar uma coisa. As nossas decisões influenciam as nossas ações. E aquilo que nós vamos semear, nós vamos colher. O pai que está se ausentando de casa, ele vai colher um problema com seus filhos. O pai que não assume a sua responsabilidade, obviamente vai ter problema com seus filhos no futuro. Se você está numa condição complexa, você precisa parar, repensar e realinhar ao propósito. Óbvio, nós vamos falar da Bíblia.
Porque eu penso que Deus é o arquiteto da família. Então, em Deus, nós temos toda a orientação e estrutura que nós precisamos para construir Para ser uma família, uma né? família sólida. Deus não fez ninguém para ser infeliz. Eu posso estar infeliz hoje, mas eu posso viver uma situação diferente. Amém. Mas eu preciso decidir. Então, quando eu decidi que eu não seria o que o meu pai biológico era, você entendendo? Eu tomei essa decisão em Deus. E eu vivi uma situação diferente. Só que tem um processo. Eu construí isso com os meus filhos. Se tem uma coisa que os filhos precisam, e isso fica como orientação para vocês e para aqueles que estão com a gente, primeiro, os seus filhos precisam ser amados. Eu disse que eu protejo os meus filhos, primeiro amando a minha esposa, mas não basta só amá-la. Eu preciso amar os meus filhos. Só um parêntese. Nós tivemos nossos momentos de alto e baixo também. Depois não vamos ter tempo para compartilhar tudo, porque senão... Mas eu lembro, quando o Claudio Júnior estava no momento ruim dele, meu pai mandava mensagens. E não a mensagem tipo, onde você está? Como cobrando, né? Eu vou te quebrar no pau. Não, ele mandava a mensagem seguinte, eu quero que você saiba que o pai te ama. Uau. Então, assim, isso foi muito expressivo E para nós. ficava esperando ele até ele chegar. E é tão gritante, nem só sobre o Claudio Júnior, mas eu que percebia. Você via, né? Eu via a ação. Então, tudo fala, tudo que a gente faz, a história que os pais estão fazendo junto, isso, de alguma maneira, reflete na construção nossa. Sim. Porque quando os filhos... Eu penso o seguinte, que até 12 anos é um tempo que você está ensinando. Depois dos 12, eles vão viver aquilo que você ensinou. Os meus filhos, quando eles chegam à idade de 15, 18 anos, eles vão escolher aquilo que eles querem. Né? Então, eu não posso, de forma embrutecida, dizer, não, você tem que ser assim. Fazer... Não. Você tem uma escolha. Só que eu preciso que você entenda duas coisas. Primeiro, eu amo você. Se você for para o buraco, eu estou junto com você. Se você estiver lá em cima, eu estou junto com você. Eu amo você. Onde você entrar, nós vamos entrar junto. Certo? Certo. Mas eu preciso que você saiba uma segunda coisa. Não é isso que Deus tem para você. Ele tem uma segunda opção. Porque eu posso passar por um buraco, eu posso me distanciar, eu posso fazer o que eu quiser. Olha o filho pródigo. O filho pródigo foi lá longe. Arrebentou. E o pai estava esperando ele Mas na porta, né? Na cabeça dele, ele sabia, olha, lá na casa do meu pai. Exatamente. Você entendendo? Lá na casa do meu pai. Na casa do pai, tem paz. Na casa do pai proteção. Tem proteção. Alimento, tem né? Que ele estava com fome. Provisão. Peraí, pastor, mas eu não tenho isso na minha casa. Mas Deus pode nos dar isso. Amém. Não, e através de você também pode mudar a história, né? Sim. Tipo assim, você pode ser o ponto de luz e sal na sua Sim. família também. Uma coisa que eu sempre pensei em relação aos meus filhos quando eram menores. Os meus filhos, quando eram menores, eram muito enérgicos. Eu sou da época que a gente disciplinava o filho com varinha. Eu também sou. Você? Eu recebi, né? Eu não fiz. Rebentou nós na varinha. Deixar escrito isso aqui. Então, o que eu sempre me posicionava em relação a isso? A minha esposa, eu sempre que ia disciplinar os meus filhos, eu não disciplinava na frente da minha esposa. Primeiro, que eu não queria expor eles a essa situação. Sim. E nem ela a essa situação. Então, eu fechava a porta, conversava com eles. E sempre que ia discipliná-los, eu dizia uma coisa que é fato. Era o ritual, né? Eu amo vocês. Cara, igual o Luciano subirá a fazer o mesmo, eu lembrei agora. Eu amo vocês. Mas tenho que ter disciplina. Por isso eu vou discipliná-los. Nossa. E disciplinar. Outra coisa. E teve uma vez que o Gabriel tentou expulsar. Como assim? Conta a história aí. Eu amo você e vou te disciplinar, porque você não devia ter feito isso. Ele disse, eu repreendo em nome de Jesus. Só que ele era muito pequeno. Pra ver se estava assim, nessa hora, tenta de tudo. Eu falei, olha, meu filho, está repreendido, mas eu preciso te disciplinar, porque a Bíblia me ensina assim. E disciplinava. E olha tanto que isso é bom, eu estava pensando isso agora mesmo. Quando você tem uma boa criação assim, você depois não tem medo de ser disciplinado por Deus. Sim. Por isso tem muitas pessoas na nossa cara. geração que têm medo de escutar disciplina na igreja já, sobre disciplina. Confrontos. Por quê? Porque a sua imagem, não, disciplina tem a ver com o quê? Não com coisa boa, sino com coisa ruim. Mas Sim. se Deus te disciplina porque Ele te ama. Sim. E às vezes a nossa geração está falando mais dele, né? Da gente. Tem uma coisa que eu sempre me guardei, Rubem, em relação à disciplina aos filhos. Eu nunca disciplinei eles com a mão.
Para não sentir o tato A né? mão foi feita para abençoar. Eu já escutei isso, nossa, muito... Toda a vida, eu disciplinava ele com Com alguma coisa, uma né? varinha. Nunca com um cinto. Alguma coisa não. Alguma coisa era ela. Aí eu assustei, né? Alguma coisa ela era sandália. Uma vez foi de cabide, de fio. Nossa, Aí, meu filho. me fala, o De que fio tem nunca, tem gente. a mãe que Não, gosta Sem de briga da lançar? posição. Que tem a mãe que gosta de lançar? Minha mãe Fazer lançava, curva, né? por causa da curva da Mas chinela. ela parecia que treinava, né? A gente Inclusive, era eu já bom fazia nisso. assim. Eu lembro, cara, quando minha mãe... Que meu pai era caminhoneiro, né? Aí minha mãe tinha que lidar comigo 3 dias sozinha. Sim. Imagina, eu dava trabalho, né? Era Aí no minha chinelo. mãe já tava com a... Como que fala aqui? Chinelo? É. Cara, e ele acertava sempre. Acertava. Eu já fazia assim. Então, a mão foi feita para abençoar. Aham. O pai, ele está numa posição de bênção na vida do filho. Né? Mesmo que às vezes o filho não entenda no momento, a circunstância, mas é um processo de bênção. Mas, qual é a base disso? Eu amo ele. Aham. Eu amei ser pai. Então, primeira coisa é amar. Segunda coisa, você precisa gastar um tempo com eles. Você precisa sentar com eles e comer. Tem uma frase que é melhor a presença do que o presente. Exatamente. Nossa, Até porque presente eu não tinha para dar, a gente era pobre para lascar. Né? É verdade. Mas eu sempre a primeira vez que os meninos disseram, pai, nós queríamos ir no estádio de futebol. Aham. O que aconteceu? Eu disse, ótimo, vamos. Então, todas Não as... vão, eu vou com Não, vocês, né? nós vamos. Porque eu queria ir com eles Participar. a primeira vez. Porque depois eles iam com os amigos. Mas aí eles saberiam como se portar. Cara, qual é a olha o postura. tanto que isso é interessante. Eu não sei se eu falei para vocês, na verdade, mas, cara, é muito visível e é admirável, na verdade, a família de vocês, que você percebe que vocês são amigos. É lógico que existe o respeito de pai, mãe, mas você vê a amistade, você fala assim, eu vejo que o Rafael fala assim, eu tenho que escolher uma pessoa para tomar um café. Ah, meu pai, meu irmão. Eu desfruto da companhia. Tá. Minha mãe, quando chegou aqui, depois ela falou para mim, eu não sei se falei para vocês, mas ela falou assim, uma coisa que eu admirei do pastor Cláudio e da pastora com o filho é que eles são amigos. Amém. E eu gostaria de ter vivido isso com meu pai. Que ela sente muito distanciamento com meu avô, porque meu avô teve outra criação, você sabe, a antigas, né? Tipo, era muito diferente. Ele estava muito com o ministério, não se relacionou com ela. Só chegava para disciplinar, que é correto, só que não explicava por quê, por exemplo. Enfim, outro tipo. Aí ela fala assim, cara, eu gostaria de ter tido esse relacionamento relação. com meus pais. Entendeu? E ela admirou isso. Deixa eu contar uma cena. Acabei de lembrar essa cena. Teve um momento que a gente estava cobrando muito a presença do meu pai, mas era mais por ciúme, não era nem por tempo. Ele gastava um tempo e a gente queria, na verdade, o tempo todo. E a adolescência gerou assim, uns picos de rebeldia por conta disso. Sim. Meu pai estava na mesa, eu lembro desse momento. Ele falou assim, meu filho, você quer realmente 100% da atenção do seu pai? Eu falei, quero. Então tá bom, hoje eu estou entregando o ministério para viver exclusivamente para você. Aí eu já assustei, falei, como assim, entregar ministério? Ele falou assim, não existe a possibilidade de eu trocar família para viver ministério. Isso. Família é prioridade. Uau. Aí eu falei, não, pai, já entendi. Ali eu entendi. É isso aí que eu tô falando. Uma coisa que a gente teve como visão e propósito. As coisas não são fáceis, não desejo e acontece. Sim. Você tem que regaçar as mangas. Aham. E você tem que construir aquilo que você deseja. Aham. E uma coisa que foi bem conversada entre nós dois é que o nosso melhor seria entregue primeiro à nossa família. E depois o que sobra, a gente lança lá. A prioridade seria A prioridade A sempre. primícia, né? A Seria- primícia. Isso de tudo. E até hoje A é assim, primícia né? da Eu vejo, proteção. eu vejo. Então, assim, eu lembro que eu tinha uma regra com os meninos para brincar na rua. Eles brincavam, gostavam de brincar na rua com os colegas. Se acontecesse uma briga e os irmãos não se protegessem, eles ficavam uma semana sem jogar bola. Por quê? Mesmo que o irmão tivesse errado. Porque o que vale é o sangue, é você proteger o seguinte, seu irmão. Brigamos demais em família. Ô, Jesus, tá ali o Gabriel que me deixa. E se você consegue ser elegante, tolerante, com todas as pessoas lá fora, e chega em casa, você não consegue? E acontece, né? Por quê? Se o bem mais precioso da sua vida é a sua família, os seus filhos. Então, se tem que
que economizar alguma coisa, economize lá fora. Ministério, Sim. E aqui dentro, não, ofereça o seu melhor, porque isso aqui vai caminhar com você até o final da sua vida. Tem uma... Quando eu vou nos asilos, Aham. e eu vejo lá os pais, as mães abandonados. E eu fico com muita dó, mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem uma história. E, às vezes, a história daquilo que os pais não fizeram direito. Não ensinaram os filhos a honrá-los, porque você tem que ensinar o seu filho a te honrar, a te respeitar, ensinar ele a enxergar aquilo que você está construindo para ele, porque senão você faz filho egoísta, amantes deles mesmos. Sim. Você não pode. Então, a ensinar esse ambiente de proteção, que a gente vai se proteger até o fim. Então, isso é muito forte na nossa estrutura. Então, Até isso, hoje eu vejo. isso ficou muito forte também com os meus pais. Né? Quando eu fui cuidar da minha mãe e do meu pai, eles ficaram com Covid e todos nós pegamos. E quando eu peguei, eu sabia que eu ia pegar. Eu não tinha medo da morte, porque eu estava cuidando dos meus pais. Né? Amando seus O pais. amor lança fora todo medo. Se ali findasse a minha vida, eu estava fazendo o que eu tinha que fazer, cuidar dos meus pais. E, na verdade, meu avô deixei isso claro. Meus filhos se lançaram à morte para cuidar de nós. Tivemos uma perda com isso, Meu irmão. mas Mas ficamos até o fim. o ato de amor cuidando. vai ser ecoado. E, mano, o que você estava falando, eu lembrei agora de uma história que meu avô conta. Ele fala assim, que chegou uma criança para ele e falou assim, pastor, eu quero que meu pai esteja todo dia aqui na igreja. Por quê? Porque ele aqui é diferente de em casa, que ele é perfeito, ele me abraça. E isso machuca muito na igreja. Isso. Pais que vivem uma realidade na igreja e não se preocupam de ser luz e ser pai na casa. Por isso é a influência. Inclusive, faz menção o apóstolo Paulo para Timoteu. Imita a fé da sua mãe, né? Da sua avó e da sua mãe. Da sua avó e da sua mãe. Então, ele faz menção que na tem verdade, como imitar a fé. A fala de Paulo é ser depois os meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Na verdade, Paulo se coloca como uma referência ali. Mas quando ele fala Mas isso, para isso Timoteu, ele fala assim... Timóteo, sim. Para Timóteo, sim. Imita, não sei, não sei em português que eu vou falar, mas em espanhol fala imita a fé da zelo sua da avó e da da sua... sua Então, ele está fazendo o quê? Está fazendo uma referência... E ele faz, inclusive nesse texto, ele faz menção das lágrimas. Eu lembro as lágrimas da sua avó e da É sua mãe. verdade, é. Preço Então, pago, né? O coração Você vê que ela- sincero. Não, aí ele fala de a fé não fingida. Uhum. Então, está falando que ela tem uma fé verdadeira. Isso. Aí você vê hoje muitas crianças que você pergunta, e aí seu pai, como é que é em casa? Fala, não, em casa ele grita para minha mãe. Mas ele entra na igreja e já chega com, né, tipo assim... Rubem, o evangelho que você vive é mais poderoso do que o evangelho que você prega. Porque a sua pregação, Essa foi forte. Hein? ela chega até um lugar, mas aquilo que você vive vai muito mais longe. Então, nós precisamos viver o evangelho do reino no cotidiano. No cotidiano. Pastor, deixa eu Dá fazer pra- uma dá pra pergunta antes acabar da com gente essa aí. terminar. Que eu acho que é muito importante, porque eu acho que tem pessoas vendo que são pais, mas tem pessoas que não são pais e vão a ser pais, no meu caso. Sim. Quais são os conselhos que você dá para para mim, por exemplo, que eu sou casado e daqui a um tempo vou ter um filho. Quais são os conselhos que você me daria antes de eu ser pai? Como me preparo para ser pai? É lógico que ninguém nasce e vai aprender na hora, né? Que o filho nasce. Mas como me preparo? Tipo assim, sabe? Que conselho você me daria? Sim, vamos... Que conselho você me daria, por exemplo? Olha, eu quero você, ser pai, né? você só vai sacar daquilo que você já tem. Está aí guardado. Entende? Nasce junto. Quando seu filho nascer, você vai tirar para esse filho toda a sua visão, toda a sua estrutura, todas as suas crenças, tudo aquilo que você acredita como ideal, o que é bom para o seu filho. Porque é o amor. Nasce o amor. Deixa eu O dar amor da sua vida. Deixa eu dar Você vai oferecer tudo que você tem de melhor para ele. Vai ser ativado assim. Dons que estavam, vamos falar, dons, não sei se dons ou talentos que eu tinha Isso. escondidos, Isso, vai fluir. vão florescer. Vai fluir. Eu vou Com só você falar da acontece? cena, porque tá recente, né? É. A Lara não teve nada na gestação, nada. A barriga dela cresceu no último mês, assim. É mesmo? E a gente, na verdade,
Tava esperando o filho, mas assim, né? A médica falou, não, vamos tirar esse menino hoje. A gente assustou, peraí, Eu lembro do dia. vai nascer? Como assim? Gente, na hora que o Nu apareceu, a médica rasgou a mulher. Primeiro que foi um rasgo, ó, desse tamanho. Não é nada, Eu tô falando exagero. sério, é desse tamanho que foi o rasgo. E a Lara é bem... Cara, Mentira. aí ele empurrou, eu lembro da cena, empurrou, a Lara chorou e eu já ia agredir alguém, porque eu falei, tá batendo na Cara, mulher. tava tendo... E aí chega a mulher com o No diante de Deus. A médica perguntou, pai, segura a criança. Eu falei, não. Você ficou petrificado. Não, Mãe, segura a criança. Aí eu olhei pra Lara, ela olhou pra mim, era uma pessoa estranha no nosso meio. Não, cara, quando você chegou aqui, eu falei pra ele, mano, me explica, o que você sentiu? Eu falei, Rubem, não sei te explicar. Foi estranho. Nasceu um trem ali. Aí eu olhava, eu tava filmando tudo. Mais fofo do Mas mundo. Eu lindo, olhava né? assim, filmava pra ele e filmava a Lara. Aí foi um momento assim de branco que deu. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? E Mas o que você sente? Tem como explicar? na nossa experiência, inicialmente, não foi um amor impactante. Meu Deus, meu filho nasceu, me dá aqui que eu vou abraçar. Foi um negócio estranho. Parecia, nasceu uma terceira pessoa na nossa relação. Isso. Vem de mim, saiu de mim, mas... Só que assim, no primeiro dia, quando a gente veio, eu ficava olhando e falava, gente, que é isso? Que é isso? Sim. Que é isso? Mas é uma coisa que ele não viu, Poderoso. nasceu, estava lá, né? Ativou a proteção dele. Já, né? Foi um maior custo, deixa eu registrado aqui, para eu passar a primeira noite com a Lara, para ficar com Mas ela ele não no... queria? Não, porque ele queria muito e ela não queria. Minha sogra, o que ele vai fazer aqui, minha sogra? Ué, Ele não sabe cuidar Se de vira, nada. mãe, pelo amor de Deus. Aprende. Aprende direito. Aprende. Eu quero é a senhora. Aham. Então, assim, para ele deixar eu ficar a primeira noite, né, do Noah com a mãe, A gente não foi sabia nada, difícil. Foi difícil. Aí ele, não, mãe, eu posso ficar. Não, meu filho, eu quero ficar com ela. Aí a gente teve que ser claro para ele, não, a gente não te quer aqui. Não tem que... Ô, Rubem, meio estranho, respondendo né? a sua pergunta do ponto de vista paterno, não tem nada na sua história, na sua vida aqui na Terra, que você vai receber que seja tão precioso quanto um filho. Nem ministério. Nada. Nada. Nenhum A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Você está recebendo de Deus uma herança. Tudo que você precisa para ser um bom pai será revelado no processo, Tá aqui, né? Às vezes. em você. Mas precisa haver uma conexão com Deus, Com o pai, né? com o pai. Porque ele é a nossa referência de paternidade. Porque se eu disser só olhar para o seu pai, eu posso pecar com aquele cara que não teve um pai. Exatamente. Porque ele não tem essa referência. Mas é possível, mesmo que ele não tenha um pai, ele ser um bom pai. Olhando, né? Quando ele tem Deus como referência. Quando você estava falando da questão de sair de casa, o Gênesis diz, olha, deixará o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua unirá, né? mulher. Uma saída geográfica. Você está começando uma nova história. É isso aí. Você tem agora uma família. E agora você tem um adeno, o quê? Um filho. Esse filho é o maior patrimônio da sua vida. Se for 2, melhor. Se for 3, melhor ainda. Maior ainda, né? Se for 4, glória a Deus. Pastor, Vai pra... e é engraçado isso. Se você tiver 10 filhos, Vai você amar vai os criar 10. os 10, você vai amar os 10 sem Não, diferença. tem um cara na minha igreja na Espanha que o cara tem 13 que fala? Filhos. 13. Promete ante Deus. Não, E ele teve, fechou. o último, tive com 49 Mas anos. 13 dele? Dele mesmo. Uau. Eu acho que você conheceu um filho dele, inclusive. É sério. 13 filhos. E Amém. ele lembra dos nomes dele. Porque, cara, eu sou Óbvio. muito ruim. Não, mas porque eu sou muito ruim. B1, B2, Nossa, vai contar B3, aqui B4. rapidão. Esse dia eu fui para Brasília para fazer minha certidão de casamento. Aí, como eu casei com uma brasileira, tem aquela coisa que tem muito latino-americano que casa com europeu, não por amor, sino para pegar Documento. o documento. Aí ele tem que fazer a entrevista. Olha como eu sou, pastor. Aí ele me coloca... Só que é muita pressão, porque ele te encerra em um quarto, senta com a luz assim e tal. Aí... na pergunta, tipo assim, o nome de seus pais, tá? Ele fala, o nome da sua sogra. Beleza. O nome de seu sogro. Esqueci na hora. Aí eu... Ainda bem que não foi da sogra, você Não, estava no aí- sal.
gente, me desculpa, mas não lembro do nome do meu sogro. Você não lembra do nome do seu sogro? Eu falei, desculpa, não. Aí, beleza. Só que aí chega e fala assim, sua esposa nasceu aonde? Aonde? Eu, caraca. Aonde nasceu minha... Aí, graças a Deus, chegou um pouco de luz pra mim do Espírito Santo. Eu falei assim, a Bahia. Só que não é a Bahia, é Salvador. Havaí. Aí eu falei, cara, mas pra você, eu tanto, se eu tenho 10 filhos, eu esqueço na hora. Tá doido. Eu esqueço. Você nunca vai esquecer o nome de um filho. Você nunca vai esquecer. Mas do sogro pode esquecer. Pode né? esquecer. sem Só problema. não da sogra. Deixa eu só abrir aqui, Sim. já, porque nós estamos no momento de perguntas. E Sim, tá. eu, o Rubem, e nós vamos ter o hábito de fazer isso, nós abrimos caixas de perguntas para vocês interagirem. Eu tenho aquele com você. Então, tem pergunta aqui? Quem que tá apontando? Acabou. É essa aqui. Abrir caixa de pergunta, galera. Então, atenção. Se a gente abrir uma caixa de pergunta, responde que você vai aparecer. Lucas Kaká fez uma pergunta, talvez já foi respondida e se foi tranquilo. Quais as responsabilidades que vêm com a paternidade? É uma pergunta. E uma segunda pergunta que fizeram foi o pacientemente voraz. Que é o nosso queridíssimo Ciro. Nosso personal, que diz o seguinte: na perspectiva de pai, qual é a visão de Deus para nós, seus filhos? Acho que essa daí dá para dar uma pincelada, né? Eu tenho outra, mas responda aí. Sim, ok. Qual função básica de pai? Eu até anotei aqui, olha. Cuidar, educar, participar, escutá-los, aconselhá-los, levar, buscar, se gastar, se doar, amá-los. Basicamente isso. Então, o homem precisa exercer essa paternidade, dividindo a responsabilidade aqui. Não pode transferir a responsabilidade. Quando na relação o homem transfere toda a responsabilidade para a mulher, nós vamos ter um problema sério. Por quê? Nós vamos ter um problema de orfandade. O seu pai morreu? Não, meu pai é vivo, mas eu sou órfão de pai. Tem muita gente órfã de pai. Então, quero dar aqui uma sugestão, no reajuste do processo. Ame seu pai, expresse o seu carinho por ele. Talvez ele viveu uma época que não fosse tão expressiva, mas vamos começar a corrigir isso. Ame ele, perdoe se fez alguma coisa errada no processo. Né? Por quê? Porque você vai corrigindo isso para multiplicar uma coisa diferente. Não, deixa eu falar que eu já estava pensando antes do podcast. E algo que a nossa geração falha muito, fala assim, é o que a Bíblia fala, honra seu pai e a sua mãe, e em todo te irá bem. Fala assim? O versículo. Aí eu vejo o quê? Eu vejo que tem pessoas o quê? Se esforçando na faculdade, em tudo, mas deixaram de honrar os pais. Nossa, e é por isso que você vê o quê? Que ele dá bem em uma área, por exemplo, ele estuda alguma área que tem muita remuneração, como que fala? Remuneração. Econômica, sei lá, ele é político, não sei. Mas você vê que ele é carente, por exemplo, no amor. Ele não está indo bem no seu relacionamento, ele não está indo bem na igreja. Então, tipo assim, o jovem precisa entender que para que me vaya bem em tudo, eu preciso honrar a meu pai e a minha mãe. Senão, não vai adiantar nada o que eu fazer. Não adianta eu, tipo assim, falar assim, não, cara, me vai ir bem porque eu estudei, sei lá. E tem que ter essa consciência de, apesar de... Exatamente. É por isso que eu estava falando. Mesmo que ele errou, Isso, apesar. eu preciso honrar ele. Exatamente. Não concordo, às vezes, com tudo o que ele faz, porque às vezes meu pai não é crente e o cara, sei lá. Mas Deus não está falando se seu pai é bom ou é ruim, honra ele. Não, honra seu pai e a sua mãe e em todo te irá bem. Então, na verdade, voltar para a Bíblia, mas eu acho que a juventude precisa entender que não tem como ir bem. Às vezes você não está indo bem no ministério, porque você não está honrando seu pai e a sua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Né? Tipo, exatamente. Primeiro mandamento com promessa. E tem uma Então, condição. Honra Seu pai e a sua mãe. Deixa eu só dar uma dentro disso. Sim, fala. Nossa, me veio tem muita gente que está nos escutando. Nossa igreja é uma igreja missionária. Tem muitos missionários que estão nos escutando que pensam que fazer missão é fugir de casa. Não, Então, dentro dessa perspectiva, missão começa em casa. Ponto. Se não honrar o pai e a mãe, é porque eu vejo muito, pastor, sabe? Tipo assim, cara que, por exemplo, eu lembro lá na Espanha, um cara, não sei o que ele estudou, mas tipo assim, algo que estava muito bom e dá muito dinheiro. Aí o cara, não está dando nada certo em casa, só brigamos. Eu falei, cara, desculpa te falar, mas eu vejo que você não honra seu pai e a sua mãe. Então, não adianta você fazer tudo o que você faz extra. É bom, eu não estou falando para você não fazer, é bom.
Mas se você não começar pelo essencial, que é honrar seu pai e sua mãe, Elementar. não vai ter como você Exatamente. dar bem na vida. Às vezes você dá bem em uma coisa, porque mesmo a Bíblia fala, né? Também o transgressor frutifica, né? Mas não na verdade frutificar num todo. Exato. Às vezes você pode frutificar numa área da sua vida, mas num todo você não está indo bem, né? Senhores e senhoras, o assunto paternidade aqui é imenso. Tem pergunta? Tem mais pergunta aí? Eu tenho uma pergunta aqui. Uma pergunta e a gente porque, finaliza. do Wilson, eu acho que assim que é. Wilson? Wilson Aju. Me desculpa se eu não falei bem seu nome, mano. Eu conheço ele. Ele perguntou assim: quais impactos, entre aspas, positivos ou negativos, a ausência de um pai pode gerar na pessoa? Já falamos um pouco, falou, né? Mas falou. Já falamos né? bastante sobre isso. O pai é importantíssimo no processo. Né? Só na verdade, positivo não tem nada, né? Eu acho que Não, a dá. ausência do pai não promove nada, Nada benéfico. Nada. Só negativo, né? Infelizmente só. Só para, eu acho que dá para dar uma pincelada sobre essa questão de a visão de Deus para nós filhos, vendo o pai aos seus filhos. Então vamos fechar só fechar palavras básicas sobre essa visão. Qual que é a expectativa de Deus Pai para nós que somos filhos? Então, basicamente é o seguinte: Deus, Pai, ele tinha um filho, Jesus, certo? Ele deixou de ser unigênito para ser o primogênito. Uau. Com a sua morte e ressurreição, a Bíblia diz que ele, João 1,12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O plano de adoção de Deus nos fez, uma família, né? nos fez ser filhos. Agora, qual que é a proposta de Deus? Ter muitos filhos parecidos com Jesus. Jesus. Cópia de Jesus, né? É isto. Então, Você vai falar de Zoscópio aqui, não? Não, mas a cópia nossa- de Jesus, né? A nossa missão é se parecer com Jesus. No seu caráter. Que Cristo seja formado na vida do crente. né? Exatamente. No seu caráter, no seu modo de viver. Então, Deus quer ter muitos filhos parecidos com Jesus. E nós, no processo, nos tornamos co-herdeiros. Somos herdeiros com Cristo. E Jesus diz, ao que vencer, dar-te-ei que se assente... exato. E Apocalipse afirma isso. Se assente comigo no meu trono, porque assim como eu venci, vocês também vão vencer. Então, hoje nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E última coisa, o maior nível nesta relação é filho. E o menor é filho. Então não tem diferença. Pai nosso. Pai nosso. Todos nós Que estás no temos céu. um mesmo pai. Amém. Todos nós temos um mesmo pai. Glória a Deus. E todos nós somos filhos de Deus. Não importa a condição que você viveu, se você o recebeu, ele se tornou pai. Hoje nós temos um pai amado, então a Glória a ele Deus. Glória a toda a Deus. nossa gratidão por aquilo que ele é. Os meus parabéns a todos os pais que Parabéns, que parabéns, pai. nos, Felicidade, nos papai. ouvindo no processo. Para você que não na é de lá? pai ainda, nós temos o Noah que nós vamos... Cadê o Noah? Cadê o Noah aqui? O Gabriel, corre. Que vai fechar Dormiu. com a gente Oh, aqui. Jesus. O Noah. Acorda ele. Dormiu, Noah? 3 horas dura da que manhã. nós- A 3 gente horas da passa a manhã. madrugada aqui fazendo o programa. Pois tá vendo? é. Então chega aqui, Breno, para a gente fechar junto. Eu tenho a alegria de finalizar aqui com a minha família. O Foi um Claudio. prazer, viu, estar com vocês. Uma O honra. prazer foi meu. É Vocês nosso. são incríveis. Sabe que às vezes, só A terminar, pastora, na verdade, ela é... só terminar com isso, nós convidamos um pastor chamado Michael Wright. Mike the Wright. É um pastor de cura, ele esteve com a gente. E quando eu fui buscá-lo no aeroporto, eu e o Rafael, nós fomos juntos. Buscá-lo no aeroporto e nós paramos para comer uma coisa. E aí eu pedi um suco. Nós pedimos um suco, eu não me lembro, só sei que nós tínhamos só um suco. E aí o Rafael bebeu e eu bebi no mesmo copo. Mas você quer matar um americano? Ele ficou impressionado. Como assim, né? Ele falou, como assim? Em inglês ou... É americano. Vou traduzir pra você. What you doing, my brother? Como assim? Ele ficou impressionado que pai e filho bebam no mesmo copo. Glória a Deus. Pensa comigo. Nossa, é forte. Pensa comigo.
Ei, Muita revelação aqui. olha aqui pra mim. Muita revelação aqui. Este é o meu corpo que foi partido por Eu peguei. entendeu? Yes. Nós comemos da sua carne, bebemos do seu sangue. Um cálice. Glória a Deus. Ele nos fez ser um. Somos amigos, independente de pai ou filho. Família agora. Somos irmãos em Cristo. Somos uma família no Senhor. Falando de comida, tô com fome, viu? Bora comer! Obrigado, querido, Cadê pela o sua chefe? audiência. Parte o pão aí, Se inscreve, bate o sininho Tá bom. e até a próxima. Deus abençoe, uma boa noite. Tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu demais. Cadê o Noah? Feliz Dia dos Fechou, Pais. Fechou. Cadê o Noah? Feliz primeiro Dia dos Pais aqui, Rafael. O meu retorno estava tão alto que eu estava perturbando.